Vamos começar com aquilo que as pessoas decidiram primeiramente, que foi a questão da insegurança. Insegurança, né? Muito bom. Inclusive foi uma irmã minha colocou um comentário lá, e que eu acho que de alguma forma, todos nós, eu acho difícil uma pessoa que em nenhum momento da vida sinta insegurança. Em algum momento, em alguma circunstância, em alguma situação, a gente se sente um pouco inseguro. Então, podemos sempre melhorar essa quesito. Então, por favor, Então, eu já deu o pontapé inicial, é exatamente isso, a questão de que ao longo da vida, em vários momentos, nós vamos nos sentir inseguros. E como a gente está trabalhando com um viés relacionado à saúde mental, quanto menos saúde mental, mais inseguros provavelmente estaremos. Então a gente abre falando isso, a questão da insegurança ao longo da vida. E quando é que a insegurança ela fica caracterizada como uma necessidade de buscar uma ajuda, por exemplo, terapêutica, profissional? Quando você está percebendo que isso está interferindo de alguma forma acentuada na sua vida. Isso, perfeito. Então, poxa, eu não estou conseguindo enfrentar, não estou algum conseguindo nível lidar. De insegurança é normal. Não tem problema, isso, porque afinal de contas tem algumas áreas que nós acho que nós nos consideramos bons, talvez a gente nem seja tão bom assim. A gente se considera fica confortável isso, naquilo. É melhor. Isso é importante. É melhor. E em outras áreas que a gente vai se sentir incomodado. A questão, de uma forma geral, é da gente com a gente mesmo. Ah, mas como assim? Pode ser em relação, por exemplo, à nossa aparência física. As pessoas, elas focam muito, modernamente, na questão da estética, na questão do corpo, né? Então, dia que a gente foi correr, tira a camisa aí. Eu tenho vergonha na minha barriga, eu tenho vergonha. Olha só, vergonha da barriga. Eu tenho. Algumas vezes, né? Algumas vezes que fomos correr, falando que eu dedo, tira a camisa. Tomar um sol. Isso, exatamente. Não, Marcos, estou com vergonha da barriga. Então, essa questão sua, né, que você colocou, é uma questão bastante comum, porque às vezes a gente não está dentro dos padrões da mídia, então isso mexe com a gente. São severos. São severos. São. Justamente, até certo ponto, já tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre isso. O objetivo é fazer com que as pessoas se sintam ou incomodadas, ou diminuídas, ou fragilizadas, para incentivá-los a consumir as coisas, os produtos. Então, o objetivo final é esse, é fazer com que nós consumamos, a gente gaste mais, a gente compre mais. Essa é a questão do corpo. Então, as inseguranças. Então, modernamente se foca muito nisso, muito na preocupação, a ponto de, às vezes, as pessoas serem muito bonitas, mas elas mesmas se acham feias, se acham horrorosas. Ou seja, gera uma insegurança muito grande. Então, isso precisa ser trabalhado, porque tem um distanciamento entre aquilo que realmente a pessoa é e da forma que ela se sente. Então, vamos lá. Ao longo da vida é muito comum a gente se sentir inseguros em diferentes momentos. É muito comum a gente se sentir inseguro em determinadas áreas, mas, em termos pessoais, se nós estivermos nos achando que nós, por exemplo, estamos com uma dificuldade em relação aos relacionamentos, não tenho segurança para abordar ou para iniciar um relacionamento, isso precisa ser trabalhado, porque ao longo da vida nós vamos precisar nos relacionar. Então, isso é importantíssimo. A questão da timidez, por exemplo. Antigamente, a gente não trabalhava e não tratava de timidez. Tratava no sentido de terapia. Hoje, a gente trabalha, porque é um mundo de interação. É um mundo de relacionamento. Ainda que, em relação à questão dessa situação toda da pandemia, as pessoas foram incentivadas a ficarem muito em casa e desenvolverem muito isso, e as redes sociais, muitas vezes, elas permitem que a pessoa se expresse ali, mas e fora dali? Então, muitas vezes, as pessoas colocam, eu sou muito tímido, sou muito envergonhado, sou muito fechado. Então, isso, muitas vezes, precisa ser trabalhado, porque vai impactar nos relacionamentos que essa pessoa tem. Exato. Mas quando é que surge a questão da insegurança? Muitas vezes é a partir da infância, mediante as nossas relações, inicialmente com os nossos pais, ou as pessoas que estiveram mais próximos da gente. Pais, avós, irmãos, muitas vezes isso. Porque às vezes uma criação muito rigorosa, cobrando muito exigente. Ou cobrando muito, exatamente. Ou, por outro lado, também, as pessoas relatam que quando se tem muita abertura, essas pessoas também ficam inseguras, porque é como se fossem meio sem referência. Isso, exatamente. Fica meio sem referência. Os pais têm que dar um norte, tem que orientar,
ser muito rigor, mas, né? Precisa-se, precisa-se sim. Exato. E atualmente as pessoas estão usando uma expressão que eu acho muito interessante e acho completamente pertinente, que é segurar a mão. Ah, porque largou minha mão no momento que eu precisava, ou não segurou minha mão quando eu precisava. Certo. Né? Então, precisa-se sim. Apoio, isso. E muitas vezes, algumas características da própria pessoa, elas foram, de alguma maneira, criticadas na família ou na própria escola. Às vezes é o tamanho do nariz, às vezes é a altura, às vezes é o corpo, em termos de mais magro, mais gordo, essas coisas todas. Então, enquanto isso, nós estamos desenvolvendo, a gente está crescendo, e a gente vai levando isso, muitas vezes, dentro da gente. E pode ser que, em algum momento, isso venha a interferir ou atrapalhar de uma maneira mais acentuada. Então, se isso acontecer, a gente precisa ser humilde para buscar ajuda. Certo. Seria em nível de... Essa minha insegurança, por exemplo, está me atrapalhando em fazer alguma coisa, em executar uma tarefa, ou uma profissão, uma atividade. Se ela começa a me impossibilitar de fazer algo, aí é importante tomar alguma providência. Mas se eu sinto uma certa insegurança, mas mesmo assim consigo vencer essa insegurança e vou e realizo, aí digamos que seria aí mais ou menos uma referência entre um nível normal ou não? Sim. Pode ser mais ou menos por aí? Eu não vou dizer nem normal. Um que caracteriza uma necessidade de ajuda e outro não. Tolerável. Isso, porque às vezes as pessoas, conforme você citou em relação à parte profissional, às vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada. Claro que serve. Só não descobriu ainda. Vou aproveitar o comentário que foi, o primeiro comentário foi da minha irmã que fez sobre isso, a Celeste, e que votou lá na insegurança, e ela eu vou comentar porque ela colocou lá no chat, então obviamente não tem problema. Ela disse o seguinte, ela falou que ela tem muito medo de tomar fora, por isso normalmente ela se cala. Então é uma situação que provavelmente é muito comum. Sim, então, a minha sugestão, Celeste, é que você trabalhe a questão da sua necessidade de ser aceita pelas pessoas. Porque no fundo é isso, o teu receio de que quando te dão fora, você se sinta rejeitada. É óbvio que ninguém gosta de se sentir rejeitado e ninguém gosta de tomar fora. E o impacto que isso vai ter na gente vai depender de duas coisas, essencialmente. Os colegas psicólogos aí, se estiverem acompanhando, por favor, ajudem-me. É a questão de características de personalidade, essa é uma. Algumas pessoas não estão nem aí, outras pessoas, tudo que a gente fala cai muitas vezes como uma bomba, isso é um outro problema. E o momento existencial da pessoa. Como é que está o momento existencial da pessoa? Sim. Poxa, Marcos, estou passando um momento complicadíssimo. Não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, esse contexto existencial emocional, ele muitas vezes vai determinar como nós reagimos a esses foras, por exemplo. Sinceramente, eu me surpreendi com o comentário da minha irmã. Por quê? Mas por quê? Olha que interessante. Em duas coisas que eu me surpreendi. Primeiro, eu não sabia que ela tinha essa característica, porque eu acho ela uma pessoa comunicativa, que se comunica bem, que fala bem, extrovertida. Olha que interessante, eu nunca tinha percebido, nunca passaria pela minha cabeça que ela tinha esse sentimento. Olha que interessante, para ver que talvez seja uma percepção dela que... uma preocupação que talvez nem seja tão mais na cabeça dela, porque ela se comunica bem, ela fala, e ela é bem aceita, eu vejo a família, os amigos, ela é bem aceita. Então eu não vejo, o que eu acompanho ela, eu não vejo nos meios sociais que a gente frequenta, rejeição. Ou preocupação de receber algum fora. Não, de ela ser uma pessoa inconveniente, porque às vezes a pessoa recebe muito fora porque é inconveniente. Né? Eu não vejo isso, ela se comporta bem e as pessoas interagem bem com ela, a recebem, me a tratam bem. Então nunca passaria pela minha cabeça que ela tinha esse tipo de insegurança. Interessante, né? Sim. E quanto à sinceridade, né? Eu acho interessante o seguinte... que está diretamente ligado à verdade. A sinceridade é ser verdadeiro. Né? Que muitas vezes a gente não... uma coisa que eu aprendi com o tempo, com a vida e com o viver, é que a comunicação, que a gente muitas vezes foca nas palavras, ela
se comunica, a gente se comunica muito além Isso. das palavras. Né? Se eu não me engano, até parece que numa comunicação plena, com visual, com áudio, com tudo, parece que as palavras em si são, acho que um quarto. É a menor parte. Menor parte. É a menor parte. Né? O tom de voz, a gesticulação, expressão facial, comunica muito mais do que as palavras. Ainda mais para nós seres, que eu acredito que o ser humano, não sei se isso é bom, se é ruim, não sei, eu na minha opinião é bom, mas é uma opinião, né? Nós somos seres muito mais emocionais do que racionais. Isso eu acredito até que seja uma evolução, porque se você, por exemplo, tem muita gente que pensa, não, a evolução do ser humano é se tornar cada vez mais lógico, mais racional, porque a inteligência, a racionalidade é uma evolução. Eu tenho dúvidas. Por exemplo, os seres mais primitivos, por exemplo, que são aí milhões e milhões de anos, répteis, por exemplo, são animais desprovidos de emoções. Os seres mais, os mamíferos, os seres que vieram depois, eles têm a parte emocional mais desenvolvida. São seres que a evolução desenvolveu depois. Então, não sei até que ponto essa visão unicamente de a inteligência é a evolução, eu acho que ela tem que andar de mãos dadas com os sentimentos, com as emoções. Sim, tem Pra até... mim, a evolução é isso. A evolução é quando a razão e a inteligência caminham de mãos dadas com as nossas emoções. A comunicação vai muito além das palavras. Sim. Né? A forma, a maneira de falar, não é? Com o carinho que você transmite no tom de voz, isso ajuda muito na comunicação. Então, a gente, para ser sincero, para ser verdadeiro, a gente não precisa, é uma coisa que eu, por exemplo, tive muito essa questão de querer ser muito lógico, muito sincero, muito verdadeiro, e às vezes a gente é arrogante, a gente é grosseiro, a gente é ofensivo, né? Com essa maneira de exacerbar essa parte, digamos, lógica da comunicação. E se esquece que nós não somos seres unicamente lógicos, nós somos também emocionais. Então, acho importante, quando a pessoa vai comunicar, ter essa preocupação de transmitir a mensagem com esse todo que realmente merece. Né? E como eu falei, quando a gente pensa um monte de besteira, se for sair falando tudo que pensa, né, a gente tem que ter esse filtro. Né? Tem até uma frase interessante que fala assim, uma pessoa comum ou um tolo, não me lembro bem, algo assim, fala tudo que pensa. E o sábio pensa tudo que fala. Né? Importante, sim. Né? Porque aquela velha frase, né? A pedra jogada, a flecha lançada e a palavra pronunciada não tem como recuperar. Né? Vai ter efeitos bons ou ruins e não tem como voltar. Por mais que você se desculpe, por mais que você tente reparar, a reparação nunca é 100%. Então é uma coisa que eu já cometi muitos erros na vida de comunicação, tenho procurado aprender para me comunicar melhor. Acredito, eu me considero uma pessoa com baixa inteligência emocional. Eu costumo até dizer que a minha inteligência emocional é completamente burra. Eu não me considero uma pessoa, eu não sou, já fiz vários testes de QI, tenho um QI muito bom, mas a minha inteligência emocional, sinceramente, está muito aquém do que eu gostaria e esperaria. Mas tudo na vida podemos aprender, podemos melhorar, e procuro melhorar um pouquinho a minha inteligência emocional. Né? Mas acho que você está sendo um pouco severo com você mesmo, viu? Costumo ser também. Com você, porque o desafio é conviver. Costumo ser. Já fui perfeccionista, então sabe como é que é o perfeccionista, é muito autocrítico, né? Então, é outra coisa que eu venho melhorando, já consegui me libertar. Uma coisa que me ajudou do perfeccionismo, que é uma coisa que aflige muitas pessoas. Não é? Sim. Não sei, um percentual de pessoas, mas muitas pessoas. Eu fui um perfeccionista. E é um sofrimento constante, porque você nunca está satisfeito com nada. Né? E está sempre frustrado, porque as suas obras também... Porque sempre dá para melhorar. Isso, não é? E sabe o que me ajudou a me libertar disso? Na década de 1990, fui fazer um curso de qualidade total na Força Aérea.
ok? Fui qualidade total, 5S, vários cursos aí, fiz alguns cursos nessa área. E foi essa parte, né, que eu fui entender a diferença, a excelência, né, a eficiência e a eficácia, consigo a excelência. E a excelência, ela é pragmática, é o execuível, é aquilo que eu consigo fazer. Né? O perfeito, nesse mundo aqui, nunca vamos atingir. É uma tolice, o perfeccionismo é uma eterna frustração. Então, eu comecei a buscar a excelência. Até tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo, a perfeição é inatingível, mas a excelência é indispensável. Bacana, boa. Então, isso me ajudou muito e eu comecei a ter muito mais prazer na vida com as coisas e até com as minhas ações, as minhas coisas, o que eu fazia, as minhas obras, os meus trabalhos, os resultados. Aquilo me deu muito mais prazer, porque eu falei, bom, isso aqui foi excelente. Dentre o tempo disponível, os recursos disponíveis, a minha capacidade, a minha formação também, porque eu não posso exigir de mim mais do que eu me preparei para fazer, mais do que eu me capacitei. A gente tem que também ter essa autocrítica. Eu me capacitei até aqui. Eu não posso esperar de mim muito além disso. Também tem que ter essa realidade, essa autoanálise realística. Né? E aí eu comecei a ter muito mais prazer nas minhas obras, na busca da excelência. Olha, dentro do prazo de os recursos, né? Isso aqui é tempo, o material, o conhecimento, o know-how. Eu fiz o meu melhor, o meu 100%. Eu achei interessante, que foi que eu ouvi isso, o meu 100%. A primeira vez que eu ouvi isso foi um pedreiro fazendo uma obra para mim, e ele falou essa frase, foi a primeira vez que eu ouvi na minha vida. Ele falou, Eduardo, eu falo, ele tinha os ajudantes dele, e ele sempre falava, olha, eu não quero perfeição aqui não, mas eu não admito menos do que o seu 100%. O seu 100%. Você não pode mais do que você é capaz, mas o que você é capaz, eu exijo de você. Interessante. Então, e é isso que a gente tem que se satisfazer. E se você acha que aquilo ali ainda pode melhorar, então se capacite, se melhore para que possa produzir, que o seu 100% seja um pouco mais. Mas enquanto não, esteja satisfeito com o seu 100%, que é uma parte bíblica que eu acho fundamental, que diz tudo que lhe deres a fazer, faça com todas as suas forças. Eu tinha isso, antes de eu ler isso, já tinha isso nato em mim. Eu não consigo, tudo que eu vou fazer, às vezes até me atrapalha um pouco. Quando eu era perfeccionista, então, deixei de fazer muita coisa. O perfeccionista deixa de fazer muita coisa. Porque ele faz uma pré-análise e ele julga, eu não vou conseguir fazer isso maravilhosamente. Ele não faz. Então, atrapalha até a construção. O perfeccionista acaba construindo menos. Então, vai e faça o seu melhor, o seu 100%, o execuível, o excelente. Vai e faça. Agora, se dedique. Faça com esforço, não faça relaxadamente, não faça sem compromisso, não faça de qualquer maneira. Né? E aí quando você termina aquilo, você vê aquilo, que prazer. Isso daqui ficou bem feito e fui eu que fiz. Isso faz muito bem, né? Para a pessoa, como ser, como um trabalhador, como profissional. Até outro dia, conversando, acho que foi com o Lucas mesmo, conversando com ele a respeito, uma coisa que eu acho que surgiu, não me lembro aqui, um assunto, quando a esposa, por exemplo, chega para o marido e pergunta, meu amor, eu estou gorda. E ela está. E ele pergunta, eu estou gorda. E aí? Como é que responde? E ela está, é verdade. Você diz sim. Aí eu falei o seguinte. Primeiro, quando a mulher chega para o homem e pergunta se ela está gorda, ela sabe que está gorda. Ela não tem dúvida que ela está gorda. Se ela perguntou, é porque ela já sabe. Ou pelo menos se acha, não é? Sim, então, o simples sim não soma nada. Acrescentar em quê? Pode até ofender. Quando ela pergunta, né, para o homem que ela ama se ela está gorda, na verdade a pergunta não é essa. Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Não sou psicólogo, tenho nenhuma formação, uma mera opinião particular. Opinião particular é boa, né? Opinião já é particular, né? Sei lá. Bom, a pergunta não é essa. O que ela quer saber é o seguinte. Meu amor, o quanto a minha gordurinha te incomoda? É isso que ela quer saber. O quanto que isso faz diferença para o amor que você sente por mim e para o nosso relacionamento. Então a resposta na minha opinião, a resposta para a esposa que pergunta, meu amor, eu estou gorda? Não é sim nem não.
Eu responderia, meu amor, não faz nenhuma diferença isso pelo que eu sinto por você. Lógico que a aparência sempre ajuda, se a gente puder melhorar, mas isso não é o menos relevante diante do amor, do relacionamento, do carinho, de toda a vida que a gente tem. Acho que, na minha opinião, essa é a resposta, que é isso que ela quer saber. Não quer saber se ela está gorda, ela já sabe. Né? Provavelmente, até mesmo porque, infelizmente, às vezes as pessoas se olham no espelho e tem algumas pessoas que têm uma dificuldade no cérebro e elas acabam se vendo gordas. Ninguém as vê, mas elas estão se vendo. Então, isso é um problema sério. E aí? Aí eu sinalizo o que as roupas estão dizendo. Ou conforme ele fala aqui em Portugal, o que as roupas estão a dizer. A dizer. Porque não tem gerúndio. Na verdade até tem, mas eles não usam, né? Interessante, né? Uma vez ou outra, né? O que as roupas estão a dizer? Não mudaram nada, né? Continuam usando o mesmo número. Porque as roupas logo denunciam. De uma forma ou de outra. As roupas e o cinto. Opa. O cinto também aumentou ou diminuiu? Não. Então, calça jeans, que ali é fixa, né? Exatamente. Com elástico engana, mas uma calça jeans, por exemplo, exatamente, sinaliza logo. E o ideal é não trocar, não compra maior não. Tenta fazer com que entre naquela mesmo. Por exemplo. E em relação à sua pergunta, pode ser que seja exatamente isso. Ela esteja querendo saber, a esposa, se realmente isso tem algum impacto no amor, no sentimento que ele tem para com ela. Você me ama apesar de estar gorda? Exato, a pergunta é essa. Então, o quanto que isso interfere? É porque, voltando para aquela questão estética que a gente comentou no começo, isso tem um impacto muito grande. E as pessoas, às vezes, elas deixam de ir a determinados lugares, tranquilo. Elas deixam de fazer determinadas coisas por conta disso. Eu estou gordo, eu estou feia. Então, isso, modernamente, tem um impacto muito grande. Eu acho que a gente tem que fazer uma crítica relacionada a isso, dizendo que nós precisamos, no fundo, valorizar o que temos internamente, mas a gente também não pode, em função de todo esse contexto social, desprezar e abandonar que isso tem um impacto para a maioria das pessoas. Exato. Mas tentar colocar um filtro. Eu costumo dizer que o que aparentamos na verdade, é como se fosse um papel de presente que com o tempo vai amarelar, vai rasgar, vai ficar feio. É só um embrulho. Exato. Às vezes as pessoas disseram para mim no consultório, Marcos, era lindo, mas quando abriu a boca... Pois é. Marcos, era linda, quando abriu a boca... Exatamente. Não dá. Não dá. Beleza ajuda, mas não é tudo. Não. É uma questão de atração, mas precisa-se ter valores para manter isso internamente. Exato. Os relacionamentos, então não tem como. Mas realmente as pessoas elas acabam investindo muito na parte estética no exterior. E eu entendo que a gente precisa investir mais na parte interna, na nossa parte interna. No nosso ser, né? Isso, realmente o nosso ser é interno, né? Esse corpo aqui é só uma roupa aqui nessa dimensão, né? Vamos, o que dá para melhorar? Ok, vamos tentar melhorar, mas sem aquela coisa obsessiva que muitas vezes as pessoas acabam desenvolvendo. Tranquilo. Eu tenho vergonha da minha barriga, mas, por exemplo, se eu for à praia, eu fico de sunga. Não vou deixar de tomar um banho de camisa, eu fico de sunga. Mas, por exemplo, se eu estou na rua normal, correndo e tal, eu vou de camisa, não vou sem camisa não. Então, quer dizer, eu acredito que eu consiga... Me relacionar bem com a minha barriga, né? Que eu brigando com ela, mas consiga ainda tolerável, digamos, uma vergonha tolerável, não é? Acredito. Não sei. Qual a sua opinião? Não, eu acho que você deveria, sendo que, antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que no Brasil você se sentiria envergonhado em relação à sua barriga do que aqui? Mesma coisa, não faz diferença não. Porque aqui, comparando com o Brasil, as pessoas... quase não ficam sem camisa. Isso, exatamente. Então poderia ter um impacto cultural, diríamos assim, poxa, a maioria das pessoas aqui não fica. Sim. E no Brasil não é que a maioria fica, não, mas tem um número maior de pessoas que ficam, até mesmo por conta da temperatura, essas coisas todas. Mas tem um aspecto também cultural, deles aqui serem mais fechados ou mais reservados, e no Brasil não. Mas o meio interfere menos em mim. Inclusive, eu tenho que prestar atenção às vezes, para me adequar melhor, porque eu vou do jeito que eu sou. Entendi. Então, às vezes, eu tenho que, para não ficar fora do contexto, eu tenho que prestar atenção. O meu natural é ser do jeito que eu sou em qualquer lugar. Entendeu? Então...
Eu não tenho Entendi. essa Isso é restrição uma coisa positiva. No primeiro momento de não espontaneidade. exagerando, né? Lembra aquela série Todo Mundo Odeia o Chris? Eu amarro naquela série. Eu aprendi uma coisa, começou a me trazer muito à reflexão uma frase, que foi um episódio em que o Chris queria conquistar uma menina, e aí, normalmente, quando a gente quer conquistar alguém, a gente quer parecer muito melhor do que a gente é. Uhum. Né? E ele, um adolescente, não faria diferente de forma nenhuma. Né? Então, com querendo ser aquele perfeitão, todo bonzão, acabou só dando problema. E no final, e aí ele terminou lá todo ferrado no hospital, não me lembro bem a cena, mas a mãe dele falou para ele uma frase interessantíssima, né? Foi uma série de televisão, mas que me trouxe uma reflexão muito profunda. Para mim foi muito positivo. Ela falou o seguinte: meu filho, quando você tenta transparecer o que você não é, você só vai atrair pessoas que não gostam de você. Muito bom. Até inicialmente parece até uma coisa meio ilógica, mas é uma pura verdade. E não é exagero, não. Você vai atrair pessoas que não gostam de você. Por quê? Se você parece ser... Desculpe se eu vou falar alguma coisa óbvia aqui, mas só para... Se você tenta transmitir uma imagem de algo que você não é, as pessoas que vão se atrair, que você vai atrair, são pessoas que gostam daquela imagem que você está transmitindo. E que provavelmente é o tipo de pessoas que elas gostam. E se elas preferem isso, elas não preferem o que você realmente é. Então, a única maneira que eu aprendi, a única maneira de você realmente atrair pessoas, seja amorosamente, ou seja amigos, ou seja colegas de alguma atividade profissional ou um hobby, a única maneira de você atrair pessoas que verdadeiramente gostam de você é sendo o mais verdadeiro possível. Não se preocupe em ser melhor do que você é, porque vai atrapalhar. Você vai atrair amigos que não vão ser seu amigo, não vão ser. Vai atrair amorosamente pessoas que não vão gostar de você. Esse relacionamento vai ser só inicial e depois vai acabar. Né? Achei muito interessante essa frase. Muito boa, na verdade foi excelente. E a gente está conversando também sobre a questão das mídias sociais, das redes sociais. E, infelizmente, muitas vezes acontece isso. As pessoas acabam passando coisas que não... Eu botei uma... Desculpa te cortar de novo. Eu botei uma frase uma vez que até um amigo meu se ofendeu. E eu até falei com ele, tá longe de servir para você isso aqui. Eu fiz uma frase genérica. Deixa eu ver se eu me lembro. Eu falei assim, era do Facebook. Quando eu comecei no Facebook, eu falei assim, o Facebook é o local em que as pessoas... Deixa eu ver se eu me lembro. O Facebook é o local em que as pessoas aparecem ou se mostram ou demonstram ser tudo aquilo que elas gostariam de ser. Né? Não quer dizer que seja. Sim, e eu percebo que há essa tendência. Sim. Infelizmente. Pois é. Então, acaba se passando uma imagem ou uma série de situações onde, na realidade, não é aquilo. Não é. Pode ser até que gostaria de ser, mas ainda não é. Pode ser até que venha a ser, mas ainda não é. As pessoas não têm preocupação de se mostrar o que são. Um aspecto importantíssimo da questão do amadurecimento é justamente a gente lidar com as críticas. A gente receber críticas e nem por isso a gente sair gritando, xingando, brigando, essas coisas todas. Identificar muitas vezes através da crítica uma oportunidade de melhoria e avaliar, realmente, será que é isso mesmo? Não, pode ser que sim, não achei. Não. A gente precisa... Eu gosto de crítica. A crítica não me incomoda. Então, mas que bom que você chegou nesse nível. Então, sempre foi assim. Ótimo, então. Porque não é a realidade da maioria. Eu já me tornei amigo de uma pessoa porque ele me criticou. Em público, inclusive. E eu gostei dele. Eu passei a gostar desse cara pela crítica. Foi uma grande verdade que ele falou. E me ajudou a melhorar. Bacana. Porque você provavelmente entendeu que a questão do desenvolvimento era mais importante. Era uma verdade? Isso. E se for verdade, ainda que seja crítico para a gente, deve vir para nos fazer bem. Por mais que incomode, por mais que deixe a gente um pouco chateado. Quando a gente... Não, mas espera aí. Não, realmente, isso aqui é verdade.
Preciso melhorar, tem razão. Exatamente. Eu não tinha A percebido. distorção da própria imagem pode trazer transtornos alimentares? Laura, com certeza. Que bom que você está participando, hein? Está trazendo aí perguntas muito interessantes, porque eu costumo dizer que tem determinadas coisas que a gente vai falar ou não mediante as observações, mediante as perguntas. Então, traz sim, Laura, na maioria das vezes, essa questão da distorção da própria imagem. Vai trazer transtornos alimentares, sim, principalmente relacionado à questão de, por exemplo, a pessoa parar ou parar de comer, ou se alimentar pouco, correndo risco aí de desenvolver uma situação mais séria relacionada a isso. Então, se for isso, precisa trabalhar em terapia. Como lidar com isso? Identificar quais são as causas, porque no fundo, muitas vezes a pessoa, ela tem medo de, novamente, não ser aceita socialmente ou não corresponder àqueles padrões. Então, ela muitas vezes acha que que ela está muito gorda, por exemplo, quando na verdade ela não está normal. Então, há o risco de até desenvolvimento de uma anorexia. Então, tem sim, isso é um problema sério. E qual é a faixa etária que isso mais fica evidenciado, ou que mais pode aparecer? É na adolescência. Porque a adolescência, a gente comentou muito rapidamente, é um profundo processo de transformação de um mundo infantil para um mundo adulto. Então, esse período todo, a gente chama de adolescência. Então, os adolescentes, muitas vezes, tendem a se sentir, por exemplo, as meninas ou gordos, e os rapazes também. Alguns ligam mais, outros ligam menos, uns exageram em termos de, estou muito gordo, quando na realidade não está, ou não estão. Então, essa faixa etária, sim. E é uma coisa que muitas vezes precisa ser tratado, justamente por conta disso, desenvolvimento de uma anorexia. Então, trata-se como? Trata-se com terapia. Se não estiver sendo suficiente, vai se buscar ajuda médica para entrar com uma medicação também, relacionada a isso. Eu não entendi aqui, desculpa, Estela. A Estela falou aqui, ela perguntou em público, Edu, de que planeta você veio? Eu não entendi aqui, ela está se referindo, Estela. Porque a gente... Se referindo aqui, Estela. A gente vem conversando sobre várias coisas, né? Então... Eu sei, ela está se referindo ao que você falou, que o cara te criticou em público. Sim. Não, eu acho que ele poderia ter sido melhor. Ele poderia ter feito isso melhor, em particular, acredito. Né? Mas aconteceu, foi uma reunião profissional, entendeu? E ele citou uma característica minha, me fez uma crítica verdadeira, pertinente, inclusive, né? Só que foi numa reunião profissional. Eu relevei, entendeu? Eu considerei que valeu muito mais pela informação que ele me passou, que era uma coisa que eu não tinha percebido em mim, e eu gostei porque ele me ajudou a corrigir isso, né? E acabei me tornando amigo dele por causa disso. Né? Bacana, mas que bom. Realmente, eu acho que ele poderia ter feito, como eu falei, ter feito melhor e não fazer em público, fazer em particular. Mas aconteceu, ninguém é perfeito, as pessoas também, né, tem deixa, isso daqui eu vou falar depois. Bom, aqui a gente... Mas você foi a exceção, viu? Porque a maioria de nós ia ficar bem chateado. Porque eu gosto de crítica. Que bom. Eu gosto. Até mesmo porque a questão é em público. Tem uma diferença, alguém chamar a gente à parte ou a gente chamar a pessoa para fulano, olha, isso, e a pessoa colocar em público. Em público, muitas vezes, as pessoas se sentem expostas, ainda mais a geração de hoje. Se sente exposta, se sente humilhada, quando na verdade o objetivo foi tentar te ajudar. Só que, novamente, à medida do possível, chama-se à parte. Exato, olha, está acontecendo isso, eu vejo isso, eu acho que você poderia tentar melhorar naquilo. Aquela regrinha básica que é importante, né? Elogio se faz em público, crítica se faz em particular, né? Por exemplo, um nortezinho aí. Um nortezinho aí. Ajuda nas dificuldades, porque muitas vezes as pessoas, as críticas, a Estela respondeu, é isso mesmo. Isso, bem lembrado. Nosso maker sempre contribuindo aí com a gente. Bem. Pois é. Muito bem. E a Laura voltou a comentar, as pessoas costumam ver as críticas como algo ruim. Isso também é uma questão da insegurança? Mais imaturidade. Pode ser de insegurança também, mas mais de maturidade. Ou seja, supõe-se que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai lidando melhor com essas críticas. Não necessariamente gostando das mesmas, mas também não vejo nenhum problema nisso. Mas entendendo isso, que as pessoas, elas
têm olhares diferentes sobre a gente e muitas vezes esses olhares... mas quando a gente não concorda com uma determinada... Tenta ver alguma... Primeiro que a gente não tem que concordar com todo mundo. Exato. Segundo que a gente tenta ver o que tem alguma coisa de positivo que aquela crítica está sinalizando para a gente. Está somando alguma coisa? Está somando. A gente pode extrair alguma coisa daquilo? Exato. Podemos. Então vamos tentar. Porque muitas vezes hoje acaba se focando mais no aspecto negativo. Só pode elogiar, só pode... Não. Como se não tivesse defeitos? Não existe. Até porque é grande verdade, né? Quem só te elogia, a visão minha, tá? Não sei se está correto. Para mim, quem só me elogia não é meu amigo, não gosta de mim. Por quê? O verdadeiro amigo, quem gosta de alguém, espera que você melhore. E uma das coisas que às vezes ajuda, minha opinião, tá? Particular, que me ajuda muito mais do que me elogiar o que eu estou fazendo de bom, que é bom, motiva, incentiva a dar um gás, mas ajuda muitas vezes mais ele me dizer onde é que eu estou errando, do que só ficar falando que eu estou acertando, eu já estou fazendo, se eu já estou acertando, eu já estou fazendo. Eu preciso de parar de fazer o que eu estou errando. Sim. Né? E tem até uma passagem bíblica que eu também adoro, que é muito melhor ser repreendido pelo sábio do que elogiado pelo tolo. Né? Sim. Então, eu não tenho problema nenhum com críticas, como eu falei, eu gosto, é natural isso meu, entendeu? Gosto que as pessoas falam os meus erros, procuro melhorar, né? Lógico, se a pessoa, quando você vê que a pessoa ela não quer te diminuir, ela não quer te ofender, ela não quer, né? Isso, te humilhar, nada disso. Eu estou falando uma coisa saudável, né? Sim. Aí a Estela gostou de você, Edu. Ela falou assim, Edu, você é uma figura. Aí ela riu. Obrigado, Estela, obrigado, valeu. Estela Ruda. Eu não conheço, desculpa, eu não lembro de Estela quem é. Ela é psicóloga. É psicóloga. Você conhece? Sim, conheço. Tá, desculpa. Conheço. Tá, então legal. Eu não me então recordo. Ela está participando aí do nosso podcast. Pô, obrigado, Estela. Obrigado mesmo pela consideração aí, pela visão. Valeu. Olha aqui o que a Laura fala aqui. O acesso quase infinito que as crianças e os adolescentes, principalmente, têm na internet pode trazer transtornos mentais se não tomar o devido cuidado. Sim. É uma pergunta, desculpa. Sim, pode sim. Tem até estudos mostrando, Laura, com os adolescentes, o aumento, por exemplo, de transtornos de ansiedade relacionado ao uso excessivo de telas. Os celulares, que aqui em Portugal são chamados de telemóveis, os tablets, essas coisas todas. Inclusive, relacionado, por exemplo, aproveitando para falar, ou aproveitar para falar, o uso de telas deve ser adiado o máximo possível relacionado às crianças. Então, às vezes eu vejo os pais dando, por exemplo, uma criança de 2 anos, 3 anos, celulares. Isso deve ser adiado o máximo possível. Sim. Eu já tinha colocado no nosso primeiro podcast a questão de que a geração hoje que tem 12, 13, 15 anos, foi a primeira geração, desde que os testes de QI foram feitos, nessas gerações, que não bateu a geração anterior, em termos de desenvolvimento de QI. Justamente, e qual foi a explicação? Provavelmente o uso de telas. Então, voltando para a sua pergunta, sim, então tem sim, então gera-se muito, porque, por exemplo, no caso dos adolescentes, posta alguma coisa, espera-se aquelas curtidas ou os comentários, seja Insta, seja Face, geralmente o jovem usa mais o Insta, então espera-se aquelas coisas todas. Aí não teve o que ele esperou, já é uma frustração. Bate uma frustração, poxa, ninguém comentou, poucas pessoas comentaram, ou tem muito poucos seguidores, então isso tudo. Então gera-se uma ansiedade muito grande relacionada a essas coisas todas. E isso pode contribuir para o desenvolvimento, por exemplo, de transtorno de ansiedade generalizado. Hoje a gente está tendo uma grande quantidade de pessoas que vêm desenvolvendo, sendo que dentro desse contexto da pandemia, isso também se acentuou. Nós identificamos que várias pessoas que não tinham nenhum transtorno desenvolveram, na pandemia, transtornos neuropsicológicos, e pessoas que tinham, tais transtornos se acentuaram, infelizmente. Então, dentro desse contexto ainda que, de alguma forma, a gente ainda está vivenciando essas coisas todas, né? Então, isso a gente precisa olhar com cuidado. Essa questão da crítica e do elogio, como eu falei, né? Isso tudo soma de alguma forma, né?
como você vê, de acordo com como você recebe, como você aproveita aquilo dali. Agora, por exemplo, quando eu faço alguma coisa, o, o, o prazer que eu tenho naquilo, ou o retorno que eu tenho daquilo, é da própria coisa. Se aquilo ali ficou bem feito, aquilo já é o elogio para mim. Eu já vejo, eu não dependo necessariamente de que outras pessoas aprovem aquilo. Lógico, se isso acontecer, soma. Mas às vezes me parece que algumas pessoas, elas não sei até que ponto, parece que ela não tem essa autoanálise, ela depende totalmente de que alguém comente sobre aquilo. Isso existe mesmo? Então, existe. O problema é exatamente o que você colocou. Depender totalmente do retorno, do feedback, ou da aprovação, ou da avaliação do outro. É aí que está o problema. Você deve fazer exatamente o que você fez, isso. Mas isso aqui já está. Mas se bom, gostei. Tá aí, né, se der a oportunidade e tiver para que a outra pessoa dê um retorno, ela provavelmente ela pode dizer, Edu, assim, gostei, ou não, ou poderia ter melhorado. Mas não depender. Infelizmente, a maioria depende dessa aprovação, desse olhar, ou desse retorno das outras pessoas. Mesmo então, se o que ele fez ficou muito bem feito, mas se ninguém falar que ficou, ele fica frustrado. Ele está vendo que ficou bem feito? Então, muitas vezes sim. Então, precisa se adquirir essa maturidade que você já desenvolveu, de se ter a certeza de que aquilo foi bem feito e ponto. Não estou dizendo com isso foi que a gente vai excluir. Isso, foi o seu, ótimo, seu 100%. Se as outras pessoas indicarem alguns pontos de melhoria, ok. Mas não depender disso, do olhar do outro. Dessa coisa toda. Porque voltando para a questão do elogio, muitas vezes a pessoa acaba nem se sentindo muita vontade em ser sincera, justamente por conta dela saber que a outra pessoa não aceita crítica. E isso é um problema sério. Então, a gente precisa desenvolver a capacidade de lidar bem com as críticas. Ouvir, considerar, ver o que dá para aproveitar. O Benício fez um comentário aqui. Obrigado aí, Benício, pela participação. Lembra do Benício, né? Com certeza. Beni, chama de Beni. Fala, Beni. É o Benício. Abraço, Beni. Acho que seja ele. Acho que próprio, seja, só com pode certeza. Ser, né? Então, ele falou aqui uma coisa, que ele falou o seguinte, ó. Eu sempre elogiei o Marquinho e gosto dele pra caramba. Provavelmente foi daquele comentário que eu fiz, que se você só elogia, você não gosta. Eu acredito que o que acontece? Às vezes eu me expresso, né? Às vezes é difícil comunicar, né? Então, é óbvio que isso não acontece sempre, né? Provavelmente eu quis dizer que na maioria das vezes, né? Sim. Muitas vezes isso acontece. E que provavelmente, eu não sei se o Benício, tente lembrar, será que em nenhum momento você criticou ele ou tentou... Você errou alguma coisa, você falar, pô, meu amigo, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado. Sim. Porque eu acho que isso é dependendo do nível de relacionamento, né? Porque às vezes você também gosta muito de uma pessoa, mas você se relaciona pouco com ela. Não tem muita intimidade, né? Porque são vários fatores que levam a tudo isso. Não é porque... É porque eu coloquei a frase assim também meio fora de contexto. Mas é lógico, você para criticar alguém, você tem que ter intimidade, você tem que ter um certo nível de relacionamento, oportunidade, são várias coisas. Não quer dizer que só você elogia que você não gosta da pessoa, né? A minha frase foi mais uma frase de impacto, mais uma hipérbole, né? Uma coisa que eu seja. Mas eu compreendo uma verdade, sim. E o Beni também, apesar de no primeiro momento parecerem contraditórias, mas não. A sua colocação tem uma parte, pelo menos, isso, de verdade. E o dele também. Exato. Vai muito da convivência. Exato. A questão da convivência. Então, é isso. À medida que a gente convive mais de perto, é óbvio que as pessoas vão vendo as nossas dificuldades e nós também vamos vendo as dificuldades delas. Isso. Né? E, então, a gente precisa desenvolver isso. A minha mana fez uma pergunta. Cara? Cadê? Assim, eu tenho dificuldade de aceitar as críticas e conhecer meus erros. Como trabalhar isso? Então, mana, em primeiro lugar, entender que muitas vezes a crítica e quando apontam os nossos erros, na verdade são oportunidades que nós estamos tendo de mudar, de melhorar. A gente precisa ter isso, né? Ter essa sensibilidade ou essa maturidade de desenvolver esse pensamento de que, olha, eu estou recebendo uma crítica, ok, e aí? O que essa crítica está me ajudando? Vamos fazer com esse limão aí. Vamos fazer uma limonada, né? Então, ver o que essa crítica está indicando que a gente precisa melhorar ao longo da vida.
Ao longo da vida nós precisamos melhorar. Tem algumas coisas que não é nem melhorar, é mudar mesmo, mudar radicalmente. Então, muitas vezes a crítica é isso. E a questão dos nossos erros, buscar aprender com eles. Porque quando nós não aprendemos com os nossos erros, conforme nós dissemos aqui no nosso primeiro podcast, a gente tende a repeti-los. Porque a gente não está aprendendo com eles. Então, isso aqui não foi bem feito, ou foi feito errado. Então, vamos tentar melhorar da próxima vez. Vamos tentar fazer o certo da próxima vez. E entender a crítica como uma oportunidade de melhoria. Por mais que a outra pessoa esteja nos sinalizando, mas é uma crítica injusta. Às vezes as pessoas reclamam disso. Mas é uma crítica injusta. Tenta ver o que dá para extrair disso, para você amadurecer, ou para você crescer, ou para você melhorar, conforme você citou várias vezes aqui. Exatamente. E eu acho que é aquela questão, essa crítica veio. Primeira coisa que eu acho que tem que analisar. Primeira coisa, é verdade o que a pessoa falou? Primeira coisa, né? Segundo, eu discordo, né? ou acho que não é verdade. Não é verdade, isso não acontece. Aí então eu penso que eu tenho que analisar. Será que pode não ser verdade? Eu não vejo assim, porque algumas coisas, algumas verdades podem ser relativas. Né? Eu não creio que toda verdade é relativa, né? Até porque essa própria frase, ela prova que não é. Porque se eu digo toda verdade é relativa, essa frase é uma verdade absoluta. Então ela se nega a si própria, né? Quem já estudou lógica sabe, então é falsa. Então é uma afirmação falsa. Então, obviamente, existe verdades absolutas. Sim. Pelo menos uma. Né? Então existe. Então, mas algumas eu acredito que seja relativa. Então eu posso, digamos assim, entre aspas, na minha verdade, achar que aquilo é mentira. Mas será que na verdade dele, na visão dele, na interpretação dele, ele realmente está vendo aquilo? E aí talvez então seja essa questão, também entre aspas, da comunicação. Será que eu estou realmente expressando aquilo que eu estou pensando que estou expressando? E aí ele está vendo diferente? Ou simplesmente foi um comentário para me humilhar, para me diminuir? Tem que ver isso também, porque às vezes a pessoa quer simplesmente bagunçar. Sim. Então aí você... Então, e aí aproveitar... E aproveitar também, Edu, uma coisa importante. Desse momento de crítica, tentar fazer o exercício da empatia, que é colocar-se no lugar do outro. Exato. Mas se eu estivesse no lugar do outro, como é que eu avaliaria uma pessoa que fez o que falou, no caso se fosse eu, mas como outra pessoa? Sim. Então tentar se colocar no lugar do outro, para ver. No lugar dele, como é que ele viu? Como é que ele percebeu? Parece que percebeu dessa forma. Parece não, ele percebeu exatamente assim. Como é que eu me sentiria com alguém fazendo o que eu fiz? Isso. Então, é importantíssimo isso, essa questão da empatia, porque no momento eu estou a perceber, eu estou percebendo... Falando português as pessoas, de Portugal? Falando português de Portugal, que para eles a gente fala brasileiro. Exatamente. Você fala brasileiro. Para eles não é português. E olha, realmente eles têm razão ainda. No começo eu me senti incomodado quando eu vi disso. O Brasil que fala português diferente é o Brasil. Todos os outros que falam língua portuguesa são iguais daqui. Ou bem perto, né? Muito parecido. Muito parecido. Nós somos muito diferentes do nosso português. Então, aí, você fala brasileiro, vocês falam brasileiro. Então, aí realmente tem Tanto várias é que você vê nos diferenças. softwares, nos aplicativos, tudo, você vê português de Portugal, português do Brasil. Não tem português da Angola, não tem português de... Não tem, né? É sim. Então, é uma questão... Moçambique, né, também é português. É importante a gente tentar fazer isso. Eu estava dizendo que hoje percebo que as pessoas querem muito falar, isso não tem nenhum problema, mas a gente também precisa ouvir. E a gente precisa fazer um exercício difícil, mas necessário nos relacionamentos, que é a empatia, ou seja, que é uma das letras, diríamos assim, do alfabeto da inteligência emocional. Nos colocar no lugar do outro. E que muitas vezes tenho percebido que as pessoas estão com dificuldade em relação a isso, porque elas acabam colocando muitas dificuldades ou sofrimentos delas em primeiro lugar, ou em todos os lugares. Aí como é que a gente vai parar um pouco para romper com isso, para nos colocar no lugar do próximo, no lugar da outra pessoa?
Esse exercício de empatia é essencial. E uma coisa que eu acho interessante, já tem mais, vamos ver aí, só para fechar aqui. Para mim são 2 níveis, não sei se eu posso chamar assim, eu não tenho conhecimento técnico, né? 2 níveis de empatia. Um é eu me colocar no lugar do outro, no sentido de, né, eu fiz alguma coisa com alguém me criticou, eu não gostei, ou seja, é eu fazer. Mas vem cá, se ele tivesse feito comigo, como é que eu me sentiria? Isso é, para mim, o nível 1. Para mim, o nível 2 qual é? É se eu fosse ele, eu tentar entender a personalidade dele, o caráter dele, os valores dele, e aí eu me colocar no lugar dele para saber como ele viu o que eu fiz. É o nível 2 do... É interessante. É o nível hard, né? Hard da empatia. É interessante. É. Normalmente englobamos tudo, mas quando você detalha, fica mais didático. Sim. Então fica mais claro, fica melhor. Que é diferente, isso. né? Sim, tem diferença. Ele sim. fazia aquilo comigo, mas eu tentar me colocar como se fosse ele. Sim, exatamente. É muito mais difícil. Sim, tem diferença. E que é o mais sim. real, se a gente Sim. conseguisse. É o ideal. É o ideal. Pensando numa coisa que eu tenho esquecido. Eu estou esquecendo de comentar das nossas mídias sociais. Né? O Loki Podcast está também no Facebook e no Instagram. É só colocar lá Loki Podcast que aparece. E já tem no ar também, muitos já devem saber, que já estão vendo, o nosso canal de cortes, o Cortes do Loki. Ok? Já tem lá 14 cortes só do nosso bate-papo, só do nosso podcast. 14 cortes. Muitas pessoas às vezes não têm tempo de ver uma hora e pouca. Então os cortes são alguns minutos. E as pessoas já, de acordo com cada tema, a pessoa tem a oportunidade de ver aquilo que ela pretende, ou até para mandar para alguém, para mostrar, então procurar. E já estou fazendo também um recurso interessante que eu vi até o nosso... deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu gostei viu o nosso operador de mídia? Você vai ser rebatizado. Eu gostei do comentário do nosso último convidado aqui, que foi o Sargento Albuquerque. E ele denominou muito bem. Melhor do que eu tinha denominado como operador de mídia, que eu nem sei se isso existe, mas digamos, ficou assim. Ele denominou muito melhor. Ele é o nosso maker. Bacana. Gostou? Chique, hein? É o maker. Porque o operador de mídia, ele opera a mídia. Mas ele fez muito mais do que Faz operar. Um monte de coisa. Né? Ele fez o projeto, ele instalou compatibilidade, software, tudo. Então não é só o operador de mídia, é subestimar a função aqui do profissional. É verdadeiramente um maker, que Bacana. foi aqui, vou até agradecer ao Albuquerque, que foi o que melhor definiu aí o nosso maestro aí desse nosso bate-papo. Bacana. Então, continuando, a gente tem Facebook, Instagram, nosso canal de cortes, e o recurso que o nosso maker passou, como a gente está aprendendo isso tudo, é tudo novidade para a gente, que são colocar os capítulos no vídeo. Sabia disso? Interessante, é muito simples. Você coloca os tempos lá, bota o número, você coloca os capítulos, a pessoa pode, no vídeo, tem lá 1h30. Aí os cortes que eu fiz, já dei um título para cada corte, e aí cada corte desse é um capítulo no vídeo grande. E a pessoa coloca o mouse ali em cima, e ele já aparece o nome do corte, tá a barrinha separada. Achei muito interessante o recurso. Então, até acho que eu não terminei, não coloquei o último, que tá meio correria ainda, tem que ajustar a questão de tempo, um monte de coisas, entendeu? É que a gente tem pouca gente trabalhando aqui, não tem nem 20 pessoas. Na equipe, né? Na equipe. Se fosse... 20 de 2? Tem 20 de 2. Se fosse aqui, seria equipa. Equipa, Portugal é equipa. Portugal é equipa. Então é equipa de 2, entendeu? Eu me acostumar com essa equipa. Agora tá tranquilo, mas no começo também não. Nossa. Era bem estranho. Equipa. E no Brasil é equipe. E o K também eles não falam K. Capa. É o K. A letra K, eles não pronunciam o K. Capa. O G é o G, Gmail, é o Gmail, isso aí, e assim vai. É. Tem muitas coisas. Bom, então, nosso canal de cortes,
essa live, esse podcast está sendo transmitido agora ao vivo no YouTube e na Twitch, ok? Mas o canal de corte só tem no YouTube, ok? Temos também grupo, para quem gosta, tem grupo no WhatsApp, Loki Podcast. Quem se interessar ali, a gente pode bater um papo, alguma coisa. Quem se interessar, faz um comunicado, no chat, alguma coisa, a gente insere lá no nosso grupo do WhatsApp. E tem um grupo também no Messenger, também do Loki Podcast. Quem gosta de participar de grupos, também disponibilizamos mais essa ferramenta aí de interação com as pessoas. Então, muito legal. Dito isso, acho que fizemos a divulgação. Tem o pedir para curtir, uma coisa que ajuda muito a gente, ajuda muito o canal, ajuda muito a levar isso tudo para mais pessoas. Se você acha que essas informações são relevantes, que pode ajudar alguém, a maneira que você tem, que é o algoritmo do YouTube, esse é o grande mistério. A maneira que você tem de fazer com que o algoritmo divulgue esse vídeo para mais pessoas, porque esse algoritmo ele vai realmente enviando esse vídeo para as pessoas. Conforme o quê? Conforme o número de likes, conforme o número de inscritos, conforme as interações, comentários, perguntas, o que seja. Tudo que os internautas interagem com o vídeo de qualquer forma e como o nosso maker muito bem lembrou, compartilhar. Se você acha isso importante, compartilha com alguém. Para o algoritmo ter uma relevância incrível o compartilhamento. Então, tudo isso que você fizer, isso faz com que essas informações cheguem a mais pessoas, ok? Se inscrever aí para dar uma força no nosso canal, para motivar a gente, dar o like, fazer esses comentários, compartilhar, tudo ajuda para que a informação chegue a mais pessoas. Excelente, Edu. Eu queria complementar, talvez nem complementar, mas uma coisa a mais, que acredito que vai ajudar também, nos comentários, o pessoal colocar, traz alguém de tal área, assim, para conversar. Opa, sim. Porque às vezes isso vai de assuntos pra gente, de temas profissionais, de assunto. Muito bom, porque esse formato de bate-papo é muito bom. Eu adorei, eu fiquei apaixonado. Eu também. Quando comecei a conhecer podcast, fiquei apaixonado a ponto de fazer um. Entendeu? Eu já tinha até visto muito pouco, conforme te falei. Mas participar, eu falei com os meus colegas psicólogos, se vocês tiverem alguma oportunidade, por favor, não relutem. É prazeroso, né? É muito bom, muito porque... descontraído, a gente leva informação. E tem várias outras vantagens que a gente já conversou, além disso tudo aqui, da questão da divulgação de mídia, um monte de coisas, de público. É um fenômeno, na minha opinião, foi uma criação fenomenal que aconteceu, muito útil para a comunicação. A Celeste fez uma pergunta, parece. Eu gostaria de saber se quando alguém me pede algo, imediatamente eu vou resolver. Isso quer dizer que eu estou errada? Não. Tendo a oportunidade de ajudar, de resolver, fazer logo. Foi nesse sentido. Celeste, se não foi isso que você quis perguntar, desculpa, tenta detalhar um pouquinho mais. Eu entendi assim. Alguém pede, eu faço logo. Está errado isso? Não. Mas eu acho que ela já comentou isso comigo. Ela quer dizer o seguinte, ela para o que ela está fazendo. Sim, para atender o outro. Isso. E às vezes atrapalha ela, entendi. Porque... Então, aí colocar esse equilíbrio. Equilíbrio. Porque eu também não posso abrir mão de mim. Então, vai depender do contexto. Às vezes dá para você fazer. E às vezes não. Fulano, desculpa. Aí você pede desculpa, Celeste. Ok, obrigado. Celeste, pede desculpa. Agora não dá. Hoje não tem condições. Pode ser mais tarde, estou terminando aqui um serviço urgente. Exatamente. Vai colocando esses não. E outra coisa também que a gente precisa aprender a lidar é com os nãos. Aprender a dizer não também, né? A gente dizer não. Tem gente que não sabe. Não, exatamente. Aprender a dizer não. A maioria que não sabe, no começo se sente culpado, que é um processo natural dentro dessa questão de começar a dizer não. Isso é absolutamente normal. A pessoa se sente culpada. Poxa, vai ficar chateado comigo, vai ficar magoada comigo, disse não, sempre disse sim. Mas a vida muitas vezes diz não. E a gente muitas vezes precisa dizer também. Então, diante disso, o que vamos fazer? Olha, se a gente avaliar a situação e não dá, no caso da Celeste, olha, você me pediu desculpa, mas agora eu não posso, hoje eu não posso, essa semana, olha, esse mês eu não vou poder fazer. Pode acontecer. Estou muito ocupada. Muito ocupada, perdão. Então, veja, é importante isso. A gente o velho ditado, desvestir um santo para vestir outro. Eu vou ajudar ele e vou me atrapalhar, deixar de fazer o meu... Exatamente. Tem que ter um equilíbrio. Né? Buscar um equilíbrio. Nem sempre sim, nem sempre não. Sim. Buscar esse equilíbrio aí para avaliar o que poderia ser feito. A pandemia
pode agravar ou pode agravar ou alimentar uma fobia social? Sim. O que é a fobia social? O incômodo que as pessoas têm, de uma forma muito simples. Meus colegas psicólogos que estão acompanhando aí, por favor, melhorem, se for o caso. Rapidinho. Fica à vontade, Edu. Então, o que é a fobia social? É o que diz mesmo, é um incômodo, um sofrimento de estar ou de ficar em público, de sair, etc. Tem diferentes níveis. Então, a pandemia, sim, porque foi tanto aquela questão do ficar em casa, dos lockdowns ou confinamentos, quanto a questão também do medo de sair e pegar. Então, isso pode ter contribuído, sim, Laura. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, você está trazendo aí questões muito interessantes. Então, pode alimentar ou agravar, ou começar, nesses 3 níveis. A questão do começar uma fobia social, a questão de manter ou alimentar e a questão do agravar, a fobia social. A fobia social, dependendo do impacto que isso está trazendo para a própria pessoa, novamente, terapia. Trabalhar isso na terapia para que a pessoa lide de uma forma melhor e venha superar isso. Mendes, boa noite e boa live, abençoados. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Boa noite para você também. Conheces bons exercícios para estimular a neuroplasticidade e concentração? Ou exercícios de alimentos, Marcos? Sim, bacana. Boa pergunta aí. Vamos dar o que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o cérebro tem de se regenerar e de mudar, de uma forma muito simples. Isso também foi uma coisa que as neurociências demonstraram que acontece ao longo da vida. Ou seja, o cérebro vai mudando, mas ele tem a capacidade, até certo ponto, de se regenerar, essa coisa toda. Falando aqui, Rodrigo Mendes. Rodrigo Mendes. Ele participando aqui do nosso podcast. Obrigado, Rodrigo. Bacana. Obrigado. Então, essa é a primeira coisa. É para estimular a neuroplasticidade e concentração. Infelizmente, a gente, com milhares de estímulos que a gente recebe, principalmente por conta dessa questão das redes sociais, vou lembrar o nome dele, já cito. Esse super conhecido, caramba, mas já, tudo bem. A questão do foco, a questão da atenção. A gente precisa permitir ficar atento a determinadas coisas por um determinado tempo, porque senão a gente vai ter uma dificuldade de manter o próprio pensamento, diríamos assim, focado em alguma coisa. Porque às vezes, tem isso, tem aquilo outro. Chegam tantos estímulos, principalmente em relação às redes sociais, seja de bate-papo, seja de YouTube, enfim. Então, como é que a gente vai fazer? Eu tenho uma técnica muito interessante, desenvolvida por um italiano, chamada de Pomarola, técnica Pomarola. Olha só. Ele falou o seguinte, ele escreveu o livro, fez sucesso, é muito bacana. E a técnica dele consiste no seguinte, olha, você vai ter 25 minutos para fazer aquilo, se dedicar àquilo. Pode marcar no tempo, na verdade deve-se marcar. A técnica diz que é para a gente marcar o tempo de 25 minutos. Okay. E nos 25 minutos você fica ali fazendo aquilo que você se propôs. Tá? Aí depois de 25 minutos, dá uma pausa de 5 minutos, dá uma caminhada pela casa, levanta, bebe água, vai ao banheiro, enfim, depois volta para mais 25 minutos. Certo. E depois de 4 de 25, aumenta para 10. Então, é uma sugestão de tempo. Não necessariamente, tem 5 minutos, voltar. Não. Isso ajuda a questão da concentração. Os exercícios e alimentos também. A questão, por exemplo, em relação à aprendizagem, tem estudo mostrando que quando a gente faz exercício físico antes de uma determinada tarefa cognitiva, como, por exemplo, aprender aula de idiomas, a gente melhora a nossa capacidade tanto de aprendizado quanto de memória. Oxigena. Né? Isso, exatamente. Então, os exercícios têm impacto grande na questão da atenção. E também a alimentação. A alimentação mais natural, conforme os nutricionistas e os nutrólogos nos ensinam, eles batem nessa tecla, vão nos ajudar a ter uma concentração melhor, um raciocínio mais claro, uma velocidade de processamento maior, cerebral. O que é isso? É a capacidade que o nosso cérebro tem, inclusive citamos isso na primeira live, o podcast, de que o tempo que o nosso cérebro demora para a gente processar uma determinada informação. Entendeu? Então, voltei aqui, porque eu estava focado dentro da minha resposta. O doutor Augusto Cury, conhecidíssimo, o Cury fala na síndrome, na síndrome do pensamento acelerado.
SPA. Essa coisa toda justamente por conta. São tantas possibilidades que a gente tem que justamente, então se a gente não para, Chuva de informação. Exatamente. Então, Rodrigo, vai ajudar essa técnica Pomarola, por exemplo, a gente ficar ali. Hábitos e alimentos, sim, importantíssimo, importantíssimo a gente ter hábitos saudáveis. A gente começou a falar aqui sobre um estilo de vida saudável para reduzir a possibilidade de desenvolvimento da demência à medida que a gente envelhece, por exemplo. No primeiro podcast citamos isso aqui. A Celeste fez mais uma observação, eu não consigo deixar para depois, automaticamente vou fazer. E aí? Então, isso é um problema. É um problema, ela porque ela pode complicar a vida dela, né? Além de Muita gente complicar a vida um monte de coisa, dela, como é que fica? às vezes tem pessoas que abusam. Tem. Infelizmente. Infelizmente tem. Tem gente que abusa. Então, Celeste, começa a avaliar a necessidade de você começar a dizer não. Necessidade e possibilidade. É isso aí. O quanto que ele precisa e o quanto que eu posso. Sim. Exatamente. O Benício fez aqui, eu consegui entender o chat, beleza. Elenete disse que não existe melhor exercício mental do que ler as Santas Escrituras. Procede? Benício, excelente observação. Eu só gostaria de fazer uma observação em relação à questão disso. Eu acho que a meditação e o aprofundamento no texto. Perfeito. Porque Concordo. senão fica uma Também leitura gosto. como uma outra. Exatamente. Claro que as pessoas religiosas elas nos orientam o quê? Vai ler a Bíblia, então pede orientação divina antes. Olha, eu vou entrar com esse texto, que é um texto considerado por muitos sagrado. Então me ajude a entender o que esse texto está dizendo. Me ajude a extrair aqui as informações. Então é um exercício muito bom, porque hoje eu estou percebendo que as pessoas têm dificuldade de interpretar as coisas. Então, as Escrituras, a Bíblia, ela pode nos ajudar. Sim. Aí, primeiro a gente pede que Deus nos ajude, e depois a gente vê, a gente mergulha no texto, é o que eu chamo disso. Eu tenho uma outra expressão também que eu gosto muito, que é desembrulhar o texto. Vamos desembrulhar esse texto. Ou seja, vamos ver o que esse texto tem dentro dele. Pode ser um verso da Bíblia, por exemplo. Qual a mensagem que ele quer trazer? Isso, está falando de quê? Qual o objetivo? Qual o objetivo? Quais são os desdobramentos disso? Qual é a amplitude ou o âmbito? Então, isso é um tecnicamente excelente falando, fazer a exegese e a hermenêutica do texto, né? Que é, para quem... a exegese é você buscar lá na origem, quando ele foi escrito, no contexto histórico, o que se queria, o objetivo daquela época, e aí contextualizar para hoje, que é fazer a hermenêutica, para que hoje a gente faça... Como, por exemplo, Paulo fala que a mulher não deveria falar na igreja. E agora? Lá está escrito lá em Coríntios, né? Para a mulher não falar. Então, a mulher não vai falar? Tem todo no contexto histórico, não vou abordar aqui agora. Não é isso a questão, né? Sim, mas é excelente, sim. É excelente, procede sim. Mas a minha sugestão é que não apenas leia, mas tenta mergulhar no texto, tenta desembrulhar o texto. O que esse texto está dizendo, o que esse texto está mostrando. O livro de maior sabedoria que eu conheço já é a Bíblia, eu não conheço. Não tem. E o universo de riqueza. Sim. Você tem história, você tem poesia, você tem drama, você tem tragédia, você tem milagre. E o poder de síntese. Você pega um versículo ali, você escreve um livro, às vezes, falando sobre um versículo. Irmão, fala aí que sou muito elétrica. Isso é problema que eu tenho. Será que ela é hiperativa? Isso. Olha só. Agora, isso é a visão dela sobre ela mesma. Certo? Agora eu vou passar a minha visão que eu tenho dela. Sabe qual é a visão que eu tenho dela? Que é uma pessoa alegre, ativa e produtiva. É o que eu vejo nela. Bacana, né? Eu não vejo nenhum problema dessa que ela chama de hiperatividade, ela chama de elétrica. Elétrica. Eu que levantei essa questão. Eu até brinco com ela, você ligado no 380, então, nem no 220, no 380. Tem uma energia muito grande. Isso, Bom, comenta aí. Uma capacidade produtiva. Comenta aí. Então, necessariamente não é um problema ser muito elétrica. Ela tem muita energia. Isso é uma coisa. Isso, eu não vejo. No primeiro momento é saúde, é saudável, exatamente. Excelente. Isso é muito bom. E eu vejo ela faz pausa, lembra que é aquela mesmo que trabalha de domingo a domingo? Eu lembro. É a questão de uma vez por mês. Isso, mas, por exemplo, durante o dia, às vezes bate o celular, ela para, vai dormir. Vai tirar um cochilo.
Olha, Entendeu? essa sesta, A cesta, isso. essa dormida no meio do dia ou Eu depois do adoro, almoço, ela faz muito bem. As neurociências mostram que fazem muito bem. A gente não deve dormir muito. Quanto tempo? No máximo uns 40, 45 minutos para dar uma recarregada. Mas faz muito bem, porque às vezes se a gente dorme muito, vai interferir no sono da noite. Isso. Então, a gente ganha uma energia no meio do dia ou depois do almoço que vai ajudar no desenvolvimento das outras tarefas. Tem empresas, inclusive, que têm O espaço para isso. isso, exatamente, porque eles já sabem, claro, né, vai ser melhor Melhora para a todo mundo. digestão e melhora a disposição. Quando você Excelente. tira a cesta. E eu uso o seguinte, como é que eu controlo esse meu tempo? Porque aconteceu comigo, né? Vou tirar a cesta. Às vezes você dorme um pouquinho, você dá uma primeira acordada, abre o olho, mas você dá vontade de ficar mais. Esse é o problema. Você tem que, no primeira acordadinha da cesta, levanta. Esse é o tempo certo. Se você acordou é porque já acabou. Se você continuar, aí vai atrapalhar o sono. Se a minha cesta demorar muito, eu acordo pior, mais cansado. Ela curtinha me dá um gás, longa não. Ficar 1 hora e pouco, já aconteceu 2 horas de sesta, aí eu acordo pior. Tem que ser curta. Bacana, bacana. A Laura fez mais um comentário, mas na verdade uma pergunta bem interessante também. Vejo muitos jovens na internet diagnosticando uns aos outros de depressão, ansiedade, etc. Olha só, sem sequer passar por um profissional. Isso pode ser maléfico? Sim. Claro. Porque muitas vezes os jovens eles acabam se lendo dessa forma e Ou lendo outro também. isso. E a partir do momento que a pessoa, tô com depressão, e aí? Qual é o impacto que essa informação traz para ela? Na maioria das vezes é um impacto ruim. Então, então não se sabe se é realmente aquilo, e muitas vezes se reage diante disso, reage de uma forma negativa. Então tem que buscar ajuda. Diagnóstico, Não é. se você não pra- tem uma formação na área, Exatamente. e nem de outro também. Mesmo quem tem, muitas vezes a gente busca. Por exemplo, a Sim, questão sim, porque é a sua visão, né? Sobre si às vezes o mesmo. dentista, ele vai buscar o outro. Claro. O psicólogo. O cabeleireiro corta o próprio. Tem alguns O que cortam, mas cabeleireiro, normalmente mas o outro fica melhor, né? Exatamente, o próprio É a psicólogo visão do mesmo. outro, né? Muitas vezes a gente vai precisar de uma ajuda. Psicólogo, sim, com certeza, por que não? Porque antes de psicólogos, antes de profissionais, somos pessoas como as outras. Sim. Nos equivocamos, erramos, nos Claro. chateamos, nos estressamos. Tem Então, fraquezas, tem. sim, somos seres humanos. Exatamente. Então, então a gente muitas vezes vai precisar sim. Então, a questão da mágoa, né? Infelizmente, muitas pessoas alimentam uma mágoa diante de sofrimentos ou de traumas que elas passaram, que elas sofreram. Então, a mágoa, ela muitas vezes pode levar a uma doença. A própria depressão, que é doença. Sim. Então, E às vezes vai pro físico mesmo, né? sim, e além disso, tem a questão da psicossomática. O corpo, ele muitas vezes passa a ser um veículo de comunicação para a própria pessoa dizendo, olha, estamos com um problema, isso não está legal, não está. Aí pode ser gastrite, pode ser problema de pele, pode ser queda de cabelo, pode ser uma infinidade de coisas. Então, o que vamos fazer com a mágoa? Primeiro é tentar não alimentar essas mágoas, porque isso adoece. Tem até uma explicação que mágoa vem da expressão má água. Uma água ruim, uma água... Imagine como é que é o estado de uma água que está parada, uma água que não está fluindo. Vai apodrecendo, vai fazer mal. Vai fazer mal. Exato. Então, mágoa. Agora, como vamos lidar com isso? A questão do perdão. É essencial isso. Está diretamente ligado, né? É o perdão. Isso, exatamente. Eu sei que muitas vezes não é fácil perdoar. Não é fácil. Mas tem uma forma simples, por um lado, e complexa, por outro, que nos ajuda em relação a essa questão do perdão. Tem um passo a passo. Então, observe esse passo a passo. A primeira coisa é a pessoa decidir se perdoar. Essa é a primeira coisa. Se for em relação a ela mesma, a si própria. Se for em relação ao outro, é decidir perdoar o outro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, todas as vezes que a pessoa se sentir culpada ou sentir ou se lembrar que o outro fez alguma coisa com ela de ruim, de negativo ou de traumático, ela deve se lembrar da decisão dela, de se perdoar.
E a terceira coisa é imediatamente pensar numa outra situação que não seja aquilo. Porque muitas vezes a gente vai cultivando, a gente vai alimentando aquela coisa toda dentro da gente. Ruminando aquele pensamento. Aquela coisa toda. E isso vai fazendo muito mal. A ponto de determinadas pessoas desenvolverem em relação à própria culpa, como se fosse, eu falo que leva uma relação erótica com a culpa. Como assim? A pessoa sente falta, a pessoa gosta daquilo, de se lembrar daquela culpa ou daquele erro que ela fez. É um masoquista, é um nível de masoquismo, né? Sim, infelizmente. Então, essa questão do perdão, eu sei que aconteceram situações, às vezes, traumáticas e muito trágicas, que não é tão simples assim. Tem pessoas, por exemplo, que sofreram abuso sexual, tem mulheres que foram estupradas, tem pessoas que foram esfaqueadas, tem um universo de coisas. Isso. Então, avalia a necessidade, porque a decisão mais saudável é buscar perdoar aquela pessoa ou perdoar a si mesmo. Então, vamos relembrar. A primeira coisa é decidir perdoar. Entender que o perdão não é um presente que a gente dá para outra pessoa. É para si próprio. Isso. Às vezes a pessoa nem está lembrando mais da nossa existência. Isso. E a gente está pensando. E a gente estaria lembrando que aconteceu uma coisa há 30 anos atrás. Então a pessoa nem lembra mais. Outra coisa, às vezes a pessoa nem está mais viva. Mas aquela coisa está viva dentro da gente. Então, a decisão mais saudável... Realimentando, a gente fica realimentando, revivendo aquilo ali. Vai. Então, a decisão mais saudável, em termos de saúde mental, é decidir perdoar. E abrindo rapidinho um parênteses, em relação aos casais, eu costumo dizer que a ferramenta que mais deve ser utilizada nos relacionamentos é o perdão. Porque são muitas coisas que acontecem ao longo do dia. Imagina ao longo de uma semana, ao longo de uma vida. Então, isso. Então, relembrando, a primeira coisa, decidir se perdoar. Ou perdoar a pessoa. A segunda coisa, todas as vezes que bater a culpa, ou você se lembrar daquilo que fizeram com você se lembre da sua decisão, que é perdoar. Ou se perdoar. A terceira coisa, muda de foco. Pensa numa outra coisa qualquer que não fique alimentando aquilo. E quantas vezes eu vou fazer isso por dia? Como se fosse um remédio. Eu vou tomar esse remédio quantas vezes por dia? Não se preocupe com a quantidade de vezes. Se preocupe em que quantas vezes a sua cabeça colocar para você, ou o seu inconsciente, ou a sua memória, você vai tentar fazer esse passo a passo. Para você superar, para você vencer aquele sofrimento, seja em relação a você mesmo, seja em relação ao próximo. Sendo que muitas vezes o maior desafio é nós nos perdoarmos. Tem uma coisa que eu faço, eu não sei se vai contribuir ou se está dentro desses comentários aí. O que me ajuda a perdoar, primeiro, eu acredito que, graças a Deus, eu não tenho dificuldade de perdoar os outros. Eu tenho mais dificuldade de perdoar a mim. Mas eu também procuro praticar isso que eu vou falar em mim também, mas é mais difícil. Mas o que me ajuda muito a perdoar as pessoas é eu procuro minimizar o acontecido. Aquilo que me magoou, eu procuro fazer uma comparação com outras coisas da vida, seja só minha ou com outras pessoas, e também da minha vida com aquela pessoa. Então eu procuro fazer um exercício de minimizar, de quase que desprezar, menosprezar aquele acontecimento, diante de outras coisas boas que aconteceram com a pessoa, diante de outras coisas que eu tenho na vida de bom, eu vou corromper a minha vida, que é cheia de coisas boas, por causa de um acontecimento. Então eu faço essa comparação e normalmente aquilo fica bem pequeno. E cai no... E também entendo que as pessoas são imperfeitas. Mas ele não é perfeito. Ele vai errar, pô. Quer dizer, como se a gente achasse que ninguém pode errar com a gente, só a gente pode errar, os outros não podem. A gente pode errar com geral, né? Mas os outros não podem. Não podem. Então, é imperdoável. É uma grande tolice, isso é imperdoável. Lamento. Só quem está sofrendo é você mesmo, né? Porque o perdão é só para si próprio, né? Na verdade é isso. Sim, como você falou, a gente perdoa para a gente, quem ganha é a gente. Sim, então, se for preciso ou se der para tentar pedir perdão ao outro, alguma coisa ajuda, assim. Né? Sim. Quando a gente comete isso ajuda com certeza.
E às vezes as pessoas. Tem um ditado popular que fala que perdoar é esquecer. Olha, esquecer. Esquecer mesmo. É, só se a gente tiver algum acidente, bater com a cabeça, alguma coisa assim, há a possibilidade de esquecer isso e um monte de outras coisas. Mas eu costumo dizer que perdoar é se lembrar sempre que decidiu perdoar. Eu penso assim, em parte esquecer. Esquecer o quê? A dor. Eu lembro do fato, mas aquela lembrança já não me dói mais. Olha, a Celeste tem uma observação importante. Do quê? Eu acho que ela disse que eu já ouvi dizer que a mágoa traz o câncer. Eu não consigo guardar mágoa de ninguém. Que bom, Celeste. Que bom, Mas tem gente que diz sim. Já ouvi falar sim. A questão da relação de mágoa e câncer. E a Laura comentou que os jovens têm a mania de romantizar ter doenças mentais, como depressão, autismo, ansiedade. Alguns fingem tê-las para ganhar mais atenção na internet. Sim, infelizmente. Como profissional, qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é a questão dos pais buscarem saber o que os filhos estão fazendo na internet, de uma forma mais próxima, e tentar ver se realmente é o caso de um filho, de uma filha, essa situação toda, e chegar e dizer, então vamos buscar um profissional, você está achando que está com isso, então vamos buscar uma ajuda com quem acreditamos que vai poder nos ajudar. Que estudou para isso, que tem ferramentas para não ficar com aquela coisa toda, porque senão fica alimentando uma coisa que não é real, pode até ser que seja, mas não se tem ainda o olhar, ou o diagnóstico, ou o parecer de um profissional, então cria-se uma situação de, muitas vezes, ruim, negativa relacionada a isso. Ou seja, está vivenciando a dor, está vivenciando uma situação ruim e não está buscando ajuda profissional, né? Beleza, Mana, você é suspeita. Ela falou que show, parabéns. Obrigado. Só para a gente ir um pouco. Marcos sempre contribuindo muito aqui com a sua experiência, com a sua formação, com o seu altruísmo, com a sua vontade de passar informação, que é uma coisa que eu também compartilho, né, guardada as proporções, obviamente. Gosto muito de... Acho que a informação ela só tem finalidade em si quando ela é transmitida, né? Lógico, você adquiriu uma informação, vai ter uma utilidade para você, mas aí você podendo compartilhar isso para que muitas pessoas também usufruam do benefício dessa informação, eu acho que é quase que instintivo, sei lá, da minha parte eu não consigo. Então, é muito bom, estou gostando muito disso que a gente está fazendo, né? Espero que a gente consiga cada vez mais contribuir, levar informação útil, como dizia Sócrates, né? Como disse Sócrates, que a informação útil é aquela que faz o homem melhor. Então, que a gente participe aí na nossa parcela de contribuição com isso daí. Muito obrigado a todos pela participação mais uma vez. Estou muito feliz com isso tudo, com essas pessoas ajudando a gente aí, participando, aproveitando, contribuindo. Muito obrigado, Maker, mais uma vez aí, pela sua maestria aí na gerência aí de tudo aí, que a gente aqui... Parabéns, Maker. Eu aqui sou só o papagaio que fala, entendeu? Então, às vezes eu falo até demais, dá atrapalha aí. É bate-papo, bate-papo não tem... Pô, muito gostoso. Mais uma vez, para mim foram 10 minutos, nem vi a hora, vou nem olhar, depois eu vejo. Muito bom, obrigado a todos aí pela participação. Pedir de novo aí, por favor, pessoal, contribuir em nome de todos aqueles que possam ser ajudados por essas informações. E a maneira, não custa nada, não precisa pagar nada, não precisa, isso você vai ajudar, é um ato até de altruísmo, porque quando você compartilha, você curte, você comenta isso tudo aí, o YouTube vai ver isso e começa a mandar esse vídeo para mais pessoas, e que ele chegue a todo mundo que precise, a todo mundo que ele possa ajudar. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Marcos, pela sua presença de novo aqui, contribuindo para a gente, com muita boa vontade, o seu tempo, que eu sei que é raríssimo, raríssimo, mas vem aqui dedicar mais um tempo para participar, para contribuir. Muito obrigado. Tem um... Opa, já ia esquecendo. Mas eu não ia não, eu ia te lembrar, então tranquilo. Isso, é para lembrar mesmo. Então, vamos lá, o nosso pensamento do dia. Depois tem que batizar esse momento. O pensamento do dia já existe, né? Aí é plágio.
Acho que não. Não? É Sei lá. uma expressão Vamos- que as pessoas conhecem, né? Isso. A Então, gente pode pensamento- tentar se personalizar, ficar mais bonitinho. Pensamento do momento. Vamos pensar, Baker, cria um tema aí, pensamento Baker. aí. Você já não faz quase nada? Reflexão. Reflexão Não faz quase nada, só final. faz... Para refletir. Pronto. Então vamos lá. Agradecer primeiramente mais uma vez o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom. Realmente é um tempo que a gente interage e interage entre a gente e também com as pessoas. Depois eu vou rever de novo se ficou alguma coisa aí. Ver se ficou alguma coisa Pra que, gente que responder. passou, que pode ter acontecido. A gente Sim. está lendo e está conversando, está falando várias Isso. coisas ao mesmo tempo. Então, agradecer a participação preciosíssima dos nossos internautas, Com certeza. pessoal que enriqueceu o nosso bate-papo, que interagiu. Muito obrigado. Agradecer novamente a você a oportunidade de estar aqui, Não há de quê. de partilhar, conforme dizem aqui em Portugal. Partilhar. No Brasil a gente usa o compartilhar. Isso, é. Aqui eles falam partilhar. Partilhar aqui esses momentos Sim. de interação, de que a gente tem a expectativa de ajudar alguém. Legal. Uma coisa bastante legal. E vamos em frente. Vejo possibilidade de a gente trazer algum colega ou voltar novamente Opa, é. com mais De informação. repente fazemos aqui uma mesa com 2 psicólogos, você e mais um, olha, pode Isso. ficar mais dinâmica a coisa aí. Então, já tinha citado que eu e atualmente mais 6 colegas estamos Olha aí. desenvolvendo um trabalho super legal de saúde mental, um programa de Opa. saúde mental. Opa, quer comentar alguma coisa aí? Então, essencialmente isso. Esse programa, Edu, é um programa que a gente vai buscar atender tanto a pessoa, Aham. ou seja, individualmente, como também a gente vai buscar atender em diferentes segmentos. Por exemplo, escola, Opa. empresa, igreja. Muito bom isso. Tudo com foco em saúde mental. Então, bacana. uma coisa super legal. A gente Já tá tem construindo- alguma formatação? Já tem alguma para divulgar para as pessoas Ainda verem? não, Ainda não? mas a gente está construindo. Ah, legal. a Pô, gente está construindo. então já vai ficar o espaço aqui, assim que tiver, passa para a gente comunicar aqui. Bacana. Tá, ok? Ou seja, no novo podcast, ou é. mesmo passa a informação no entre um e outro, a gente divulga na nossa rede aqui, porque a gente quer ajudar o que a gente puder. Show. Legal. Se alguém pedir pelo contato, o meu e-mail, que é super fácil, é Avelar com 2 L's, @hotmail.com. É Certo. super fácil. Já Marcos coloquei Avelar. lá, vou colocar de novo. Isso, Show. @hotmail.com. E o pensamento é um pensamento que é desconhecido, mas diz De que... autoria desconhecida. De autoria desconhecida. E diz que quando machucamos, ou quando machucados, provavelmente vamos machucar. Quando Provavelmente, estamos- tá? Não quer dizer que seja, mas é uma Isso. tendência. É Quando uma tendência. machucado, Quando estamos machucados internamente, afetivamente, Sim. emocionalmente, provavelmente provavelmente, é grande vamos chance. machucar. Para a É gente verdade. pensar, para a gente refletir sobre isso. A necessidade da gente se cuidar, da gente cuidar internamente. Cuidar dos outros também, não machucar os Isso. outros, porque esse outro provavelmente machucado vai acabar machucando alguém, independente se é você mesmo ou não, alguém outro que você gosta. Então vira o, né? Isso. Exatamente. O Maker, o teu pensamento, Maker. De novo, o teu microfone tá? Conseguiu botar teu microfone? Tá, meu microfone tá funcionando. Tá funcionando? Vou Tá. conferir, hein? Tá bom. Já falei que vai rolar demissão aí nesse negócio. Já tô prometendo isso aí. E o pensamento não. Não consegui. O que eu faço? Calma. Eu já falei que eu Vai vou ter demitir. muito podcast e aí vai ter oportunidade, né, Maker? Não quer trazer um De pô, cara, trazer um pensamento. E aí, como é que pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Vou pensar sobre o Momento pensamento. Pensa reflexão. isso, pensa sobre trazer o pensamento aí, pô. Eu Pra separei, refletir. ó, inclusive no próximo eu tenho, tá vendo? A gente vai melhorando. Se você quiser trazer uma imagem pra gente colocar aqui do pensamento, eu fiz Bacana. aqui, que eu fiz em cima da hora, não deu pra te passar. Ah, que bacana. Mas o meu tá aqui, ó. Ah, que legal. Isso aí, eu faço assim, eu vou no São Google, eu tenho um pensamento, de vez em quando tem uns pensamentos malucos aí. Sim. Aí eu vou lá no São Google e coloco o pensamento. São Google diz que não tem, eu coloco meu nome embaixo. Entendeu? Aí, se for plágio aí, me avisa aí para eu colocar o autor correto, ok? Mas enquanto o Google falar para mim que não tem, meu nome tá aí, entendeu? Eu escrevi isso aí, ó. A vida está me ensinando a gostar das pessoas e não apenas das virtudes delas. Bacana. Que bom. Isso foi um momento de reflexão que eu tive, de autoanálise, de vida, de relacionamento, que a gente, em alguns momentos, a gente
busca se relacionar com as pessoas só pelas virtudes delas. Será que é realmente isso que importa? Quer dizer, e como é que ficam? E os defeitos que todo mundo tem? Como é que é isso? Né? Só gosto das qualidades? Como é que é? Acho que a gente pode ampliar um pouquinho esse nosso nível de relacionamento, né? Gente, Excelente. mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de todos e esperamos que continuemos trazendo aqui informações úteis. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado, gente. Terminou ou estamos aí? Ok. Muito bem.